Bem, Paulo escreve à igreja de Romanos, né? E aí no primeiro capítulo ele se apresenta, ele agradece, ele fala com ações de graça, ele resume a sua mensagem, né? Resume o que ele vai trazer aqui em Romanos, que é a respeito da justificação pela fé. E aí ele começa a falar sobre o pecado. Primeiro ele fala sobre o pecado dos gentios, ele fala sobre aquilo que, como é a natureza humana, como é o comportamento, o que a gente costuma carregar dentro da gente pela nossa natureza. E aí, quando o judeu achou que estava muito que bom, que ele ia ficar ali falando dos gentios, ele vira para os judeus e começa a expor o pecado do judeu. Ele começa a falar sobre o orgulho do judeu. Por quê, gente? Porque o judeu, ele achava que ele era um pouquinho mais melhor de mão do que os gentios. Como o judeu, né, ele era a nação eleita, era o povo que Deus escolheu, o judeu, ele achava que isso bastava, né? E Paulo começa a expor aqui o pecado do judeu, o seu orgulho, a sua hipocrisia, né? E a gente vai caminhando nesse paralelo com a gente. O último versículo que nós lemos foi Romanos 2, 24, diz assim: pois as escrituras sagradas dizem, os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Uma palavra dura e que Paulo vai continuar. E por que é que Paulo está fazendo isso? Eu estava conversando com o Denis ontem. O legal da gente estudar um livro de maneira sistemática, né, de você ir lendo o livro na ordem, é você entender como que o argumento vai sendo construído. Porque Paulo vai falar no capítulo 3 sobre a justificação, vai falar sobre a salvação. Mas como poderia Paulo falar sobre salvação, sobre justificação, sem primeiro deixar bem claro que somos pecadores? Que sentido faria falar sobre me tornar justo se eu não reconheço a minha condição de pecadora, se eu não reconheço a minha condição decadente, se eu não reconheço que eu precisava dessa justificação? Então Paulo vai construir nesse argumento. Ele começa ali nos gentios, ele vira para os judeus, porque ele vai dizer aqui, já vou te dar um spoiler, no capítulo 3 ele vai dizer, porque todo mundo pecou. Gentio, judeu, não importa, todos nós pecamos. Então a gente vai partir daqui, se segura aí, porque Paulo não teve muita dó, nem dos romanos e nem da gente. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 25 até o versículo 29. Do 25 ao 29 eu começo, Fernanda, e aí vamos indo. Todos acharam? Diz assim: a circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus lhe tratará como se ele fosse circuncidado. Mas os gentios incircuncidados que cumprem a lei condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. A senhora quer ler, dona Regina? Não? Pode ir, Tiago. Porque não é o judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Mas é judeu que é no interior. Circuncisão, que é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que Paulo está falando aqui? Ele pega a respeito da circuncisão. Por quê? A circuncisão, ela era um ritual, era uma marca, melhor dizendo, que identificava um judeu, certo? Então, todo judeu, ele era circuncidado. Todo mundo sabe o que é circuncisão? Sabemos, né? Então, quando ele era pequenininho, ele já circuncidava, já passava ali na faca.
E aí, aquilo era uma marca. E o que Paulo está falando? Não adianta nada você ser circuncidado, se o teu coração continua fazendo coisas que desagradam a Deus. A circuncisão, pela circuncisão, ela é só um ritual. Ela não muda nada. Aí ele ainda fala, se um gentio, se uma pessoa que não é circuncidada obedece à lei de Deus, o Senhor vai tratar como se ele fosse circuncidado. Quer dizer, o Senhor vai tratar aquela pessoa como sendo seu povo, como sendo a sua nação. E aí ele fala que o verdadeiro judeu, no versículo 29, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que circuncidou o seu coração, quer dizer, aquele que carrega a marca de Cristo, a marca de Deus no seu coração. É aquele que tem uma vida que reflita essa circuncisão. Porque o ritual, pelo ritual, é um ritual. É a mesma coisa aqui. Eu vir à igreja e cumprir os rituais, sem que o meu coração seja obediente, é carregar uma religião, é carregar um ritual, é carregar uma tradição. Que não tem impacto na minha vida e que não me aproxima de Deus. Porque o fazer pelo fazer, ele perde sentido, ele perde propósito. E é nisso que a igreja se perde nos dias de hoje. Porque muitas vezes, mesmo que a gente não fale dessa maneira, a igreja no contexto amplo, ela age assim. Eu tenho que ir, eu vou aos domingos, eu cumpro aquele ritual ali, e durante a semana eu vivo como eu quero. E isso aí vai levar uma galera pro inferno. Sempre comento com vocês, né? Tipo, às vezes você pega o Instagram de uma pessoa, na mesma sequência de story, ela foi para lugares que é melhor a gente nem dizer. Aí você vai passando, aí chegou domingo, aí domingo ela tá na igreja, aí segunda-feira ela volta a fazer tudo que ela estava fazendo antes. Gente, isso daí, o ritual, pelo ritual, ele perde o seu sentido. Ele perde o seu propósito. É por isso que Jesus vai confrontar lá minha Bíblia. Vai confrontar os fariseus, e aqui Paulo confronta os judeus pela religiosidade, pela hipocrisia. Eu posso cumprir todos os ritos. Os fariseus cumpriam os ritos, mas o coração deles estava distante. Né? O coração deles não se dobrava verdadeiramente. E Paulo está dizendo isso para eles aqui de novo. Vocês são circuncidados, mas se um gentio obedecer ao Senhor, ele será tratado de maneira igual, porque o que importa... Isso, gente, assim, eu tenho muito temor, assim, porque às vezes o Senhor, ele já revelou a vontade dele, e a gente não entende. Porque lá atrás, lá no Velho Testamento, acho que é em Salmos que vai dizer? Que o Senhor prefere o quê? Obediência a sacrifício. Deus sempre disse as mesmas coisas, ele não mudou. No entanto, a gente insiste em ter uma visão enorme, do jeitinho que a gente gosta. Né? E aí, no último versículo do capítulo 2, a gente vê aqui a diferença entre a velha e a nova aliança, que é algo que o Josué falava muito, inclusive. Diz assim: pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o seu coração circuncidado. E é isso uma coisa que o Espírito Santo de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. A diferença entre a velha aliança e a nova aliança é que na nova aliança nós somos transformados pelo Espírito Santo. Não é só uma sequência de ritos ali. É uma circuncisão no nosso coração. É o Espírito de Deus habitando dentro de cada um de nós, pelo sacrifício de Jesus, que permite que o meu coração, a minha mente, as minhas escolhas, as minhas obras, elas sejam transformadas pelo Espírito. A lei não podia nos transformar, o Espírito pode. Hoje, no Velho Testamento, às vezes o Senhor derramava do seu Espírito sobre uma pessoa, sobre um grupo de pessoas, né? Sobre os profetas, eles tinham o Espírito Santo. Hoje, todos nós temos acesso ao Espírito Santo. Todos nós podemos abrir nosso coração, podemos nos arrepender, podemos falar, me transforma, Senhor. O Espírito Santo, ele nos transforma, ele nos modifica. Um rito, uma tradição, é só um rito e uma tradição se não estiver acompanhado de entrega, renúncia e obediência.
que a gente guarde isso, porque isso é importante. Porque senão a gente fica sendo uma pessoa religiosa, que cumpre todos os ritos, mas que o seu coração pertence a si mesmo. Né? A sua mente, o seu coração, o seu íntimo pertence somente a si. E não a Cristo, como deveria ser. E aí é aquele texto que a gente falou na última aula, né? Chegamos diante de Deus, Jesus vai falar, ué, mas eu não te conheço, rapaz. Você fez mesmo? Oh. Por quê? Porque fez, mas o seu coração não era entregue. O seu coração não era circuncidado, como Paulo está falando aqui aos judeus. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer um comentário? Então prossigamos, porque o caldo vai engrossar mais um pouco. Vamos lá, vamos ler do Romanos 3, do 1 ao 8, começando na Sabrina. Qual é, pois, a vantagem de Deus? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas, sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados em oráculos de Deus. 3, Suzana. De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem as Escrituras sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado. Mas, se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é justo quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda estou condenado como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados, como alguns dizem que dizemos? Façamos males para que venham bens. A condenação deles é justa. Muito bem. Então, Paulo começa aqui falando, mas então tem alguma vantagem ser judeu? Tem alguma vantagem, né? Algum benefício nisso? O benefício de ser judeu, o judeu não entendeu. Porque o judeu achou que o benefício de ser judeu era ele ser uma nação superior. Eles seriam salvos simplesmente por serem judeus. Mas, na verdade, quando Deus escolhe os judeus, era para que a salvação alcançasse a todos através do judeu. Já falei isso para vocês. Então, qual era a vantagem de ser de judeu? A vantagem era ter recebido a revelação. A grande alegria de ser judeu era ter recebido a revelação de Deus, era ter recebido a mensagem de Deus aos povos. Era ter a oportunidade, o privilégio de ser o mensageiro, de ser esse grupo de pessoas que levaria a salvação a todos os povos. Porque esse sempre foi o plano de Deus. Mas o que o judeu entendeu? Eu sou muito especial, vou ficar com essa mensaginha aqui para mim. Paulo está falando, não, vocês entenderam errado, porque o privilégio é vocês terem a mensagem. E hoje nós somos esse grupo de pessoas. Nós somos esse grupo que tem a revelação da mensagem. Nós somos esse grupo encarregado a ser luz, a ser sal onde estivermos. Qual é, né, isso na verdade é um privilégio, isso é uma oportunidade, isso é um encargo que o Senhor nos dá. Servir, estar aqui, servir a igreja, servir as pessoas, é uma oportunidade. E aí Paulo dá uma cutucadinha, né? Mas se vocês são infiéis, aí é um problema de vocês. Deus continuará sendo fiel. Deus continuará sendo a verdade. Ele continuará sendo justo, ainda que vocês sejam infiéis. E aí no final, ele vai, no finalzinho desse texto, né, o povo aqui administrou mal a mensagem que o Senhor passou para eles, né? Eles não administraram legal. E aí, no versículo 7 e 8, o que está acontecendo? Lá no capítulo 6, no finalzinho do capítulo 5, no capítulo 6, a gente vai ver Paulo falando sobre aquela fala dele, né? De que onde abundou o pecado,
superabundou a graça. Isso era uma mensagem que Paulo carregava. Só que eles estavam distorcendo essa mensagem. É como se Paulo estivesse falando, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu posso continuar pecando. Então eu posso pecar bastantão, porque onde tem muito pecado tem mais graça ainda. E aí Paulo vai discorrer melhor sobre isso no capítulo 6, que a gente vai ver. Mas aqui ele já fala que ele estava sendo caluniado, né? No versículo 7 e 8, ele fala que eles já estavam sendo caluniados, que estavam falando mentiras a respeito deles, né? E aí, no versículo 8, diz assim: então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Né? Para que não... então se superabundou a graça, então eu posso fazer algo ruim, porque vai vir mais graça ainda sobre essa atitude ruim. Ele fala, na verdade, alguns têm me caluniado, porque estavam distorcendo a fala dele para difamá-lo. Aí, no capítulo 6, ele vai falar melhor sobre isso. Aqui ele dá uma lapada seca, né? Aqui ele só fala, porém, eles serão condenados como merecem. Daqui a pouco a gente vai entender melhor isso. Aqui do jeitinho Paulo de ser, ele só fala, vocês estão me caluniando aí, vocês vão ser condenados como merecem. Prossigamos. Vamos ler aqui o trecho do 9 ao 20. Então, Paulo falou sobre os gentios, falou sobre os judeus, e agora ele vai concluir esse argumento. Ele vai dizer, beleza, então a gente entende aqui que todo mundo pecou. Se a gente fala do pecado do gentio, se a gente fala do pecado do judeu, então a gente percebe, a gente entende que todos pecaram, que não há um justo sequer. E o legal é que ele vai usar a própria Bíblia, ele vai usar o Velho Testamento para confirmar o seu ponto, até porque você estava falando ali com os judeus, ele teria que ter um embasamento nas próprias Escrituras. Então, nós vamos ler do 9 ao 20. Quem que foi o último? O Denis foi o último de novo? Hã? Que se conclui, temos qualquer vontade? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se extraviaram, a um se fizeram não há que não há nenhum. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Nos seus caminhos a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Mas sabemos que tudo que a lei diz, o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por ordem da lei, mas pela lei e pelo conhecimento do pecado. Muito bem, então vamos lá. Então, ele começa falando. A gente entende aqui que judeus e não judeus, todos pecaram. Todos estão sob o poder do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Aqui, gente, nesses trechos aqui, ele faz ele parafraseia alguns textos, tudo, mas tudo com base no Velho Testamento. Um exemplo é Salmo 14. Quem pode abrir para mim rapidão? Em Salmo 14, do 1 ao 3. Não há uma só pessoa que faça o bem. Até o 3. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que adora. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há nem mesmo uma só pessoa. Tudo o Senhor já tinha falado, né? Então aqui ele traz esses argumentos lá do Velho Testamento para dizer, não há um justo sequer. Não há uma única pessoa que tenha
andado por toda a sua vida de maneira que agrade ao Senhor. Todo mundo está debaixo do poder do pecado. Todo mundo se apressa em fazer o mal. Por quê, gente? Porque essa é a nossa natureza. E o pecado, ele está, infelizmente, impregnado dentro de nós. A gente vai prosseguir aqui e a gente vai ver que Cristo é, de fato, a nossa redenção. Por meio dele, por causa do Espírito Santo, nós não precisamos mais viver debaixo do pecado. Mas sem Cristo e sem o Espírito Santo, nós somos todos os dias dominados, né, e orientados e fazemos as nossas escolhas com base naquilo que nós sentimos, naquilo que nós desejamos e os nossos sentimentos e os nossos desejos, eles são pecaminosos. Por quê? Porque era lá atrás. O casal assim escolheu. Aí até falei para os adolescentes esses dias. Ah, mas nossa, eles escolheram. Não, irmãos, qualquer um de nós que estivesse lá, se não fosse Eva, ia ser outra. Ia ser outra pessoa. Porque é assim que nós somos. Aqui, Paulo vai começar a falar, e se a gente presta atenção, ele está falando de natureza. Ele vai falar da natureza de um Deus santo, da natureza de um Deus justo, da natureza de um Deus que não é porque, Deus, ele poderia conviver com o pecado. Ele não poderia, porque é quem ele é. É sobre quem Deus é, a natureza de Deus, é o atributo de Deus. É a forma que Deus existe, a forma que ele é. Ele é santo, ele não tem como ele tolerar o pecado. E vai falar sobre a nossa natureza, que é sobre quem nós somos. Sobre como agimos, sobre como decidimos. E isso é inquestionável. Tem um dos filósofos que a gente aprende na faculdade, que chama Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, ele achava que o homem ele é bom, que a sociedade que o corrompe. Essa era a máxima dele, né? Ele achava que o ser humano ele era uma página em branco e o meio ele iria esqueci a palavra. Oi? Ele é corrompido pelo meio. Então o homem ele ia sendo lapidado pela sociedade, né? Pelo meio e tudo mais. E aí a gente tinha um outro filósofo, mais ou menos da mesma época ali, da época da monarquia, chamava Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ele não era crente não, ele só era monarquista, então ele defendia que o Estado deveria ser absoluto. Mas por quê? Porque ele falava que o homem é o lobo do homem, que o homem ele é mau, né? E que por causa disso ele defendia que deveria existir um Estado absoluto, forte, monarca, porque se deixar o homem solto, o homem ele é o lobo do homem. E aí toda vez que entrava esse assunto na faculdade, né, eu já ficava assim, desde o ensino médio, eu lembro do ensino médio, a Denise falou, você vai estudar isso, não, você vai estudar isso lá pra frente, aí você vem. Porque não é possível, né, a gente falou da última aula, se você vê uma criança, não é possível, ninguém ensina uma criança a fazer maldade, às vezes deu nem tempo, e a criança já está fazendo maldade, porque é intrínseco. É de dentro de nós, muito pelo contrário, você tem que insistir para que a criança peça perdão, para que ela obedeça, você tem que insistir para que ela seja educada, você tem que insistir, mas é algo intrínseco em nós. Aqui nós não somos de natureza, a natureza santa de Deus. Então, Deus poderia... Não, Deus não poderia. Ele é santo, ele não tolera o pecado. Mas é a nossa natureza. E é isso que é o legal, porque Deus sendo santo, ele não precisava nos tolerar. Mas daí, Paulo vai nos ensinar aqui o que Deus faz, o que parte de Deus, o que parte da mente de Deus, do coração de Deus, para que nós pudéssemos nos aproximar dele novamente. É isso que é legal. Porque Deus sendo santo, ele poderia só falar, não deu certo, vamos para a próxima. Não poderia. Ele faria assim, igual o Thanos. E aí o mundo inteiro se desintegralizaria. Exatamente. Mas algo no coração de Deus não quis. É esse amor que a gente não entende. Porque você pensa aí na tua cabeça algo que você não tolera. Muito. E aí você tem um ser que ele é o que você não tolera. Tipo assim, gente folgada. Eu detesto gente folgada, especialmente no trânsito, me irrita.
Aí tem uma pessoa muito folgada. Aí parte de mim fazer algo que me custa muito para aquela pessoa que é folgada ficar perto de mim. Não faz. Isso é um exemplo tosco, mas assim, se numa coisa tosca a gente não faria isso, que dirá? É isso. A gente perde muita compreensão do que é a salvação. A gente perde. Vamos prosseguindo. E daí ele fala então que todo mundo pecou. Aqui fala assim, porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Ele fala assim que Deus jamais é injusto e mesmo que ele me condenasse ao inferno, eu ia falar, Senhor, o Senhor é justo por isso. Estou indo para o inferno porque o Senhor está sendo justo. Achei forte, assim, o dia que você chegar nesse nível, é porque talvez você já entendeu. É isso que... já vou dar um spoiler. Daqui a pouco o Paulo vai dizer assim, que Deus foi o justo e o justificador. Ele foi o juiz, porque é a natureza de Deus. Ele não tinha como ele não ser. Ele é justo. Mas ele também foi o justificador. É isso que E é essa percepção, esse entendimento que às vezes no cotidiano a gente vai perdendo. A gente vai... Acho que, sei lá, uma vez por ano nós vamos voltar em Romanos 3 aqui, na IBD, para a gente lembrar. Né? Esse Romanos 3 aí, o capítulo 3, ele é como se fosse esse transversal mesmo. Exatamente. Tanto é que no verso desse capítulo 3, ele fala assim, que conclusão devemos tirar então? Temos alguma vantagem? Seja vantagem, a gente tem privilégio. E isso se arrasta hoje. A gente tem um privilégio de ver o Evangelho, estar ouvindo a palavra de Deus, viver o Evangelho, e a gente leva isso com fardo muitas vezes, leva com peso. Estar, congregar, suportar, com peso. Então, justamente, ele está falando de uma nova natureza. O Evangelho não é moralista, ele vai atuar na moral. O moralista vai fazer as coisas por recompensa e etc. O Evangelho é sobre nova natureza, não é sobre mudança, é sobre transformação, é nova natureza. Ou seja, nós somos refeitos de novo em Cristo. Aí você vem e pega o cristão gentil, e aí lembrando que não está falando aqui de não cristão, tá? É importante entender, tá? A conversa aqui é sobre como a igreja. o judeu convertido e o gentio convertido. A conversa aqui é para essa pegada. Não está falando de vocês que receberam a graça. Você está achando que vocês podem ver do jeito que vocês querem? Que você vê hoje nós gentios, né? A gente é gentil. Então a gente acha que faço o que eu quiser, penso do jeito que eu quiser, vivo minha vida do jeito que eu quiser, meu corpo, minhas regras. A gente tem essas questões. E aí é mais ou menos ele falando assim, você está achando que a sua liberdade é do jeito que você quer? Também não. Então assim, o que se conclui? Todo mundo aí tem encerrado para o pecado, é todo mundo igual aí, né? Então todo mundo pode dar um jeito de converter o seu coração a Cristo. Aí a gente vai ver que ele vai tratar de diversos assuntos, mas o transversal é justamente isso, está todo mundo encerrado para o pecado. Sim. Eu acho que esse trecho que a gente vai entrar agora, do 21 até ali o final desse capítulo, irmão, isso daqui é o que sustenta, é a essência da nossa fé. Se alguém perguntar qual a razão da nossa fé, é aqui, ó. Porque não há um justo sequer. Todo mundo pecou. Todo mundo. E aí ele vai começar a falar aqui sobre a justificação. Mas assim, é exatamente o que o Cristiano está falando. Isso daqui tem que estar enraizado dentro do nosso coração, tem que estar enraizado, a gente tem que ter entendimento sobre isso, para justificar até a nossa fé. E aí, só antes da gente entrar, ele vai falar sobre a lei. Ele vai falar que a justificação não é por causa da lei. Na verdade, gente, aqui nesses dois versículos 19 e 20, eu vou até ler de novo. Ele vai explicar um pouco o objetivo da lei, o porquê que Deus deu a lei. Para que a lei serviu ali? Ele vai dizer assim, ó, na minha versão.
Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para que os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Então, a lei, ela é uma régua. A lei, deixa eu já ler o outro versículo, diz assim: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadores. Então, quando Deus deu a lei para o povo, lá em Êxodo, primeiro, nós estávamos falando de um povo desordenado, né? De um povo que tinha sido escravo, nunca tinha sido nação. Deus teve que ensinar tudo para eles. Deus teve que ensinar, eu estava até lendo esses dias e é muito legal, assim, quando você pega mesmo para ver, Deus fala para mim, que sou advogado no caso, eu achei sensacional, porque Deus fala sobre indenização. Entendeu? Se você prejudicou uma pessoa, você matou o bicho dele, você vai fazer o quê? Você vai fazer assim, você vai fazer assado. É tanto, o valor é desse modo. Se você tira uma mulher de dentro da casa do pai dela para se casar, você não vai passar ela para outra pessoa. Não vai deixar essa pessoa desprotegida. Deus vai falando sobre todos os aspectos da vida. Mas a lei de Deus mesmo ali, ela é uma régua. Ela é uma maneira de padronizar todo mundo primeiro, para eu não chegar diante de Deus e falar, ah não, mas eu era boa. Porque eu agi de acordo com aquilo que a minha consciência, de acordo com aquilo que eu achava, então eu sou boa. Não, a lei, ela é a mesma conduta para todo mundo. Então, e com isso, como ninguém foi capaz de cumprir a lei, o que ela expõe? Que todo mundo é pecador. Quando Deus coloca uma régua, Deus coloca um limite, e ninguém consegue, isso expõe, é isso que Paulo está falando aqui no versículo 20. A lei faz com que todos saibam que são pecadores. E até estava falando ontem com eles que é engraçado porque a lei de Deus, se a gente for entender, né, de modo geral, Deus não nos pede nada impossível. Deus não me pede para voar. Deus não me pede para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Deus não me pede coisas que eu não seja capaz de fazer. Mas por conta da minha natureza eu não consigo. O que Deus me pede? Pega lá os 10 mandamentos. Para adorar o Senhor sobre todas as coisas. Para amar a Deus sobre todas as coisas. Para não adorar outros deuses. Para amar o próximo. Pronto, acabou, lascou. Seria impossível, é algo inalcançável eu ter uma atitude de amor com as pessoas? Não, o que me impede? Eu. O que me impede de ter uma conduta, né, de amar ao próximo e lá, né, de amar a mim mesma? O meu orgulho, velho. Porque o que me impede de perdoar o outro? O que me impede? O outro. O que me impede de ser uma pessoa que não rouba, que não adultera? Eu. Então, quando Deus bota esse nível, né, ele nivela todo mundo. E ele mostra que ninguém conseguiu. Então, ele fala, todos estão debaixo do julgamento de Deus, porque todos estão debaixo da lei. Então, é a mesma lei para todo mundo. Com isso, né, eu tenho esse nivelamento e, ao mesmo tempo, eu mostro que ninguém foi capaz de cumprir a lei. Então, como poderia a justificação vir pela lei se ninguém foi capaz de cumpri-la? A salvação, nós não somos aceitos por meio da lei. E aqui, todas as vezes que eu falar isso, eu vou complementar. A salvação, a justificação, a aceitação de Deus não vem pela lei, porque seria impossível. Agora, não é porque eu fui aceito e justificado que eu não preciso obedecer a Deus. Aqui o que nós temos, aqui a ordem dos fatores vai alterar o produto. O que eles estavam fazendo? Eu só preciso da lei. Como se eles conseguissem cumprir a lei. Não. Mas uma vez que eu tenho fé em Cristo, né, o que a gente leu semana passada, do Martinho Lutero e do Calvin. A fé não vem sozinha.
A fé vem acompanhada de obra. Mas não é a obra que me salva. Eu tenho esse caminho, eu sou salva e por isso eu produzo as obras que Cristo quer que eu produza, porque eu tenho Cristo agora. Não, jamais o contrário. Mas também nunca vou, porque né, hoje o que a gente ouve bastante é isso. Porque então eu sou salva pela graça. Fim, não. Sou salva pela graça, não sou salva pela lei, porque eu nem seria salvo. Vamos começar por aí. Não teria salvação para mim, então. Mas uma vez que fui salvo, aí eu começo uma caminhada, certo? Eu sempre vou frisar isso, para que a gente não confunda e não caia na ladainha do capeta por aí. Aí, gente, isso aqui foi interessante. É interessante porque, na verdade, se a gente para pensar, mesmo no Velho Testamento, a salvação já vinha pela misericórdia de Deus. Porque se ninguém era capaz de cumprir a lei, e mesmo assim, né, o Senhor salvou esse povo pré-Jesus, foi pela graça dele também. Eles também eram salvos pela fé nas promessas de Deus, que haveria de chegar um tempo que o Messias os redimiria. Então, mesmo no Velho Testamento, a salvação nunca foi pela lei. Se ninguém cumpriu a lei, ninguém foi salvo. Sempre foi pela misericórdia, pela graça e pela fé. Sempre foi. Aí agora, a gente vai ler de versículo a versículo. Porque, para mim, igual eu falei para vocês, essa próxima etapa aqui é a espinha do nosso rolê. Só é uma pena que eu acho que nós vamos ter que dividir. Então, vocês não faltam semana que vem, não. Vamos lá. Até vou virar, porque essa minha versão acho que perde um pouco. A outra versão eu acho que ela nos ajuda melhor. Romanos capítulo 3, versículo 21, diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O que Paulo está dizendo aqui? Se ninguém... Isso aqui a gente já viu, né? Está falando aqui. Se a lei não justifica, agora já sem a lei, agora, nesse tempo, o Senhor manifestou a sua justiça. O Senhor manifestou a sua... E a lei, ela testemunhou sobre essa justiça. A lei, ela apontou, ela revelou, ela mostra o que estaria por vir. Mas a lei não é um fim em si mesmo. A salvação não vem, portanto, por meio da lei. Mas a lei, ela diz a respeito da justiça de Cristo. Ela testemunha a respeito da justiça de Deus. 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. A ideia que a gente já vinha falando aqui. Não há distinção entre judeus e gentios, porque todos pecaram. Então, a justiça de Deus, mediante o quê? A fé, independentemente de quem seja. Independentemente se a pessoa é gentia, se ela é judia, se ela tem alguma condição, não. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus, ela veio sobre todos, porque não há distinção. Na minha outra versão, eu diz assim, ó. Gente, essa Bíblia é muito legal, eu recomendo. Esse negócio de você ler por mais de uma versão, porque a gente acaba ganhando um pouco de compreensão. Diz assim: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E assim Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Por que a gente diz que Deus aceita, que Deus nos aceita? Por que eu até falei, né, às vezes a gente ora, nós aceitamos Jesus, não estou falando nem que está errado, é uma maneira que a gente aprendeu, mas na verdade aqui ele está falando que nós fomos aceitos por Deus. O Senhor é que nos aceitou, o Senhor é que nos recebeu. Por quê? Por causa do versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Senhor nos aceita, parte dele, vem dele. Por quê? Porque todos nós pecamos. Todos nós fomos
destituídos, todos nós carecemos, todos nós fomos retirados da glória de Deus, porque todos pecaram. Então, parte de Deus. Tudo isso que ele vai falar aqui agora sobre justificação, parte de Deus. Não haveria nada que eu pudesse fazer. Não haveria. A justiça de Deus mediante Jesus vem de lá para cá. Nunca daqui para cá, porque todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Olha que legal. Nós não temos como alcançar. Nós não temos como chegar lá. E o que acontece, gente? Quando a gente volta lá em Gênesis, no capítulo 2, qual que é o versículo? 16 e 17. Quando Deus cria o homem e a mulher e ele coloca esse casal no jardim, Deus diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o pecado, ele tinha um preço, ele tinha um custo, ele tinha uma consequência, e essa consequência ela era e ela é a morte. Inclusive, para Paulo vai falar aqui em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quê? Porque assim o Senhor estabeleceu: aquele que desobedecesse pagaria o preço, e esse salário, esse preço, esse pagamento, essa consequência, ela é a morte. Morte física, morremos, continuamos morrendo, né? E essa parte o Senhor vai resolver com a vida eterna. Aliás, ele resolveu em Cristo, mas ela vai ser efetivada, né, realizada com a vida eterna, com o corpo glorificado. Mas também morremos espiritualmente. Se antes, no jardim, o homem tinha livre acesso ao Senhor, né? Se pela leitura do texto aqui nós entendemos que Deus passeava pelo jardim, ele se encontrava com o homem, ele se relacionava ali. Agora nós vivemos uma morte espiritual. O nosso espírito morre, a nossa carne nos domina e nós nos sujeitamos ao pecado. Por conta disso, o pecado ele está impregnado na nossa natureza. E aí aquilo que a gente estava falando sobre justiça. Porque Deus é justo, é um atributo de Deus. E o nosso destino único seria a morte. Física e espiritual eterna. É isso que haveria de nos acontecer. É para esse destino que nós caminharíamos. Porque todos pecaram e não alcançamos o padrão da glória de Deus. O salário do pecado ele é a morte. E é para isso que nós caminharíamos. Não teríamos como nos relacionar. Sendo eu, aquilo que a gente estava falando de natureza, tendo eu uma natureza pecaminosa, jamais poderia me relacionar com Deus que é santo. Porém, prossigamos. Prossigamos. Versículo 24. Vamos ler o 23 para a gente ter contexto aqui. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todavia, todos pecamos, merecemos a morte, merecemos a condenação. Porém, todavia, contudo, o que o Senhor faz? Ele nos justifica. Ele nos torna justos. O que é ser justificado? O que é a justificação, de maneira simples aqui? É ser tornada justa. Eu injusta, pecadora, passo a ser vista por Deus como justa. Gratuitamente. Tem uma história que a gente conta, né? A gente vai falar de Jesus, e uma pessoa que tinha foi apresentada por juiz, né? Jesus condena, aplica a sentença, aí ele tira a tora, vai lá do outro lado e paga a sentença. É interessante porque o réu, ele era amigo do juiz. Tranquilo, né? Ele é meu amigo, ele vai
Exatamente. É isso, nós somos tornados justos. Porque Acho que é uma também meio difícil, né? Aí, baseado nisso, é uma incompreensão da maioria dos evangélicos hoje, né? Com relação à fé nesse Cristo que justifica. A fé, ela é o seguinte, olha, termos claros para a gente entender hoje. Se arrependa. Então, a fé é arrependimento, não é confissão positiva. Como você entrou nas igrejas, de 70, 80 para cá, com companhia limitada, que veio trazendo fé como se fosse uma confissão positiva. Então, por exemplo, você vai de alto a baixo, nas ruas, você vai fazer as coisas não dão certo, aí as pessoas falam o quê? Você tem que ter? fé. Fé é como se fosse confissão positiva. A Bíblia nunca falou isso. A Bíblia não trata disso, senão fé é oportunidade de arrependimento para a salvação. Você vai ver lá em João 3,16, né? Que Jesus ele fala que ele não veio condenar, ele veio salvar. Mas ele veio condenar, ele veio salvar que já está condenado. A proposta é essa, se arrepende e há salvação. Porque ele é o executor também daquele dia. Então, assim, há um mal entendido que se tem, eu falo para o Brasil, que agora aqui não fui para outros lugares ainda, mas é um mal entendido que se tem que fé é confissão positiva. Fé não é confissão positiva. Fé é reconhecimento da miséria, do nosso estado de miséria, dessa questão aí que estamos encerrados abaixo do pecado, e logo veio Deus veio ele é justo, como ele é justo, ele veio, ele condenou a injustiça, mas ele também deu a oportunidade, condenou o filho, tipo assim, eu matei meu filho para dar a oportunidade de vocês se arrepender, se arrependam e sejam transformados. E isso é fé, se arrependam e sejam transformados. Fé não é confissão positiva. Confissão positiva você pode fazer o que você quiser, você pode ver que, infelizmente, existem pessoas muito boas que vão para o inferno porque não reconhecem esse Cristo como Senhor e Salvador. A tua alma está condenada, eu sou o Salvador da tua alma, creia em mim e se arrependa do seu estado de miséria, do teu orgulho, da tua arrogância, se arrependa disso, mude, seja transformado por Cristo e viva. Então, fé não é confissão positiva, porque tem-se hoje no meio cristão, gospel, evangélico, no nosso país, a confissão positiva de que assim, Jesus é top, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, e não há transformação de vida. A prática da lei. Aí volta-se à prática da lei. O que é a prática da lei hoje? É ser bonzinho, ser moralista, é fazer tudo certinho, é mostrar uma vida boa. E isso não é fé em Cristo Jesus. Fé em Cristo Jesus é reconhecimento de que Ele é Deus e que nós todos estamos encerrados debaixo do pecado. Como Sabino deu, por exemplo, alguns exemplos, isso para mim, pelo menos pela graça de Deus, não é difícil compreender, de que é o seguinte, olha, se der tudo errado, está tudo certo. Eu tenho Cristo, tá tudo certo, é difícil passar pelas coisas dessa vida, né? Mas a questão é a fé nesse Cristo que justifica para a salvação. A fé não é confissão positiva. Infelizmente, se engana muito dentro das igrejas. Então, exatamente. Meu amigo, paguei tua dívida aqui, aí tipo assim, é como se ele mudasse o rosto na hora e falasse, vai parar. Acabou. Tipo assim, paguei aqui, beleza. Então é legal essa construção de que Paulo vem trazendo aqui, porque eu sou fã de Paulo. Porque ele não joga informação lá sem você entender. Primeiro ele falou, gentil pecou, judeu pecou. Todo mundo está debaixo do pecado. Ninguém alcançaria a Cristo. Mas Deus, por conta da sua graça, gratuitamente, Ele te torna uma pessoa justa. Parte dele, você não pode fazer nada, mas Ele te justifica. Isso daí vem do conceito do campo do direito, é quando, tipo assim, a pessoa ela seria culpada, mas ela é considerada inocente, vamos dizer assim, naquela época, dentro dos padrões daquela época. Então, Ele te justifica. E justifica o quê? Gratuitamente. Isso acontece de maneira gratuita. Não há nada que possamos fazer, não há como alcançar, não há como merecer. Mesmo sem eu merecer, porque merecer, quem mereceria, né? Não teria como.
gratuitamente, sem que eu possa fazer nada, sem que... A salvação, gente, é igual lá na cruz. Sempre me lembro desse, por causa de mamãe, das escolas bíblicas dominicais, desse caso, porque ali, aquele ladrão que se arrependeu, que Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo, ele não teve nem tempo de fazer nada, porque aí é o que o Cristiano falou, existe um pós, mas a salvação como um núcleo aqui, não tem nada que eu possa fazer, ela é gratuita, e ela é também por graça. Paulo vem trazendo tudo isso, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Quer dizer, não vem de você nada, não é porque você mereceu, não é porque você fez alguma coisa, não é porque você tem algo a oferecer, não é gratuitamente, por graça, por misericórdia, até porque se não fosse, do jeito que o ser humano é arrogante, um de nós poderia reivindicar. Se fosse por trabalho, eu poderia reivindicar, eu trabalhei, não é gratuito, por graça, não é por nada, não é por esforço, não é por merecimento, é por graça. Por isso que de vez em quando, né, principalmente às vezes com os adolescentes, a gente falava, escuta, se você for merecer o amor de Deus, daí às vezes é coisa que o diabo aproveita na nossa vida. Se você peca, irmão, se arrependa, porque Deus não te ama e transforma sua vida, mas não permita que isso te separe de Deus, porque não é por merecimento. Mas Deus seria injusto, porque ele tem mais condição, né? Aí nós temos da essência no 15. Exatamente. E assim, Né? você pode ser falando uma coisa, cada um tem uma habilidade, uma facilidade, mas vai acabar no outro lado. Às vezes aquele que é generoso, ele tem a questão do então é assim, isso não pode de Deus. É por misericórdia, é por graça, né? Assim, numa explicação, às vezes até um pouco rasa, mas é um favor que você não merece. É um favor imerecido, é o que você não merecia, você não deveria. Isso é graça, é a misericórdia de Deus, porque não teria como ser por trabalho, ser por esforço ou ser por mérito. A salvação, a justificação, ela vem gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? O que é redenção? A redenção, ela é um conceito da época, quando alguém pagava o preço por um escravo, por um prisioneiro, por alguém que estivesse numa condição ali de submissão. E aí vinha alguém e pagava o preço pela liberdade daquela pessoa. Este era o Redentor. O Redentor era aquele que pagava o preço da liberdade do outro. Então entenda o que Paulo está dizendo aqui. Sendo justificados, tornado justo, gratuitamente, não é por esforço, por sua graça, não é por merecimento, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Cristo, ele veio e ele pagou o preço da minha liberdade. Ele paga, sobre ele recai o preço da minha liberdade. Vou pedir mais 2 minutinhos para o meu líder do louvor aqui para concluir esse pedacinho. Por isso que ele fala redenção em Cristo. Cristo é o meu redentor. Por quê? Porque ele pagou o preço. Eu era prisioneira do pecado. Não é isso que Paulo falou ali no versículo 9, que todos estávamos debaixo do controle do pecado, eu era prisioneira. E isso, para que eu fosse livre, tinha um preço. O meu pecado, ele tinha um preço de morte. Porém, Cristo paga o preço do meu pecado. O que a gente entende? Somos tornados justos de graça, pela graça, através do preço que Jesus pagou. Justos de graça, pela graça, através do preço que Jesus pagou. Ele é a nossa redenção. E aí aqui no versículo 25 diz assim, vamos pegar o 24.
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Vamos com calma. Então, quem propôs? Deus. Deus propôs. No seu sangue, no sangue de Cristo, como propiciação. Propiciação era o termo dentro da religião judaica e das religiões greco-romanas, quando era oferecido, faltou ali, né? Sacrifício. Quando eram oferecidos sacrifícios nos templos para apaziguar a ira de Deus. Então, quando fala em propiciação, nós estamos falando de um sacrifício que era feito tanto na religião judaica como na religião greco-romana para apaziguar a ira de Deus ou daquele Deus que eles estivessem crendo ali. Então, quando fala que mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciação, está dizendo que o próprio Deus pegou o seu próprio Filho e entregou como sacrifício para aplacar a sua própria ira. Não tem nada que eu não participei de nada. Eu só recebi. Cristo, ele veio para apaziguar a ira de Deus. Sobre ele recaiu a ira de Deus. Sobre ele recaiu a justiça de Deus. As nossas transgressões não deixam apenas, não me afastam somente o Senhor, mas elas iram o Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele é santo, é da sua natureza, o pecado o desagrada. A ira de Deus, gente, não é, vamos lembrar aqui, que a ira de Deus, ela não é a nossa ira. Quando eu falo em ira de Deus, eu estou falando em quê? Eu estou falando, onde é que eu botei isso? Em algum lugar eu botei isso. Eu estou falando do desagrado do Senhor com o pecado. Eu estou falando da justiça de Deus. Eu estou falando da aversão que Deus tem ao pecado. É sobre isso. Eu não estou falando num termo meio ruim. Não estou falando de um piti. Não estou falando do acesso de raiva. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da aversão que Deus tem ao pecado. Então, quando diz que Cristo foi o sacrifício oferecido como propiciação, é porque Cristo, sobre ele, recaiu a ira de Deus. Tanto que lá em Lucas 22, 42, eu não vou nem abrir, mas vocês sabem, que Jesus ora lá no Getsemane. Ele diz, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque no Velho Testamento, normalmente eles falavam sobre o cálice da ira de Deus. Quando Jesus fala, afasta de mim esse cálice, ele está falando, se possível, afasta de mim a tua ira. Afasta de mim a tua ira. E aí, para a gente encerrar, lá em Isaías 53. Versículo 5 diz assim, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, presta atenção, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O próprio Deus ofereceu o seu Filho para que sobre ele caísse a minha, a sua iniquidade, a iniquidade do passado, do presente e do futuro. Porque ele é justo. E o salário do pecado é a morte. Aquele que pecasse morreria. E sabendo que nós jamais teríamos como alcançá-lo, ele entrega o seu próprio Filho. Ele entrega a ele mesmo, porque cremos que na Trindade ele se entrega para que a ira de Deus, para que a justiça de Deus recaísse sobre uma pessoa só. E essa pessoa que não tinha pecado nenhum, sofreu com a iniquidade, sofreu o castigo do pecado de toda a humanidade. Para que nós pudéssemos ser tornados justos. O castigo que era meu
estava sobre ele. E aquilo que ele merecia, o amor que ele merecia, a graça que ele merecia, entre aspas aqui, o mérito que Jesus merecia, esse foi me dado. Ele era justo, mas eu fui vista como justa. E ele foi visto como iniquidade. Sobre ele recaiu a maldição. É isso que Paulo está dizendo lá em Romanos. Que o próprio Deus propôs como sacrifício de propiciação, como sacrifício para aplacar a ira de Deus, a entrega do seu próprio filho, o sangue do seu próprio filho. E aí ele termina, a gente continua semana que vem, mas ele termina dizendo assim, e Paulo vai repetindo, se você ver, mediante a fé, mediante a fé, mediante a fé para manifestar a sua justiça, porque Deus é justo. Ele não poderia, ele seria contrário, seria contra a sua natureza se ele simplesmente não fizesse nada. Para manifestar a justiça de Deus, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então o Senhor aguardou, o Senhor esperou, até que Cristo estivesse na cruz. E ali, todos os pecados foram castigados. Fica de pé no seu lugar. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque nós sequer entendemos. Eu não tenho a total compreensão, Pai, do que foi esse amor por nós. Eu não tenho, Senhor Jesus, a total compreensão do que é a Tua graça, do que é a entrega do Seu próprio Filho para que a minha injustiça recaísse sobre Ele. Eu não tenho, Senhor Jesus, a total compreensão do que foi aquilo que Jesus carregou na cruz. Além da dor física, o Senhor carregou naquela cruz toda a maldição, toda a morte, todo o pecado, toda a iniquidade. Deus fez recair sobre Cristo para que eu pudesse ser vista como justa, para que eu pudesse me aproximar de novo, para que eu pudesse ser feita santa, separada, para que eu fosse justificada. E nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque não tinha nada que nós pudéssemos fazer para te alcançar, Pai. Não havia nada que eu pudesse fazer, Senhor Jesus, para te encontrar. Não haveria nada que eu pudesse oferecer, não haveria como eu merecer, não haveria esforço, Deus. Porque a minha natureza, ela é pecaminosa e a tua natureza é santa. Mas por conta do teu amor, Pai, o Senhor propôs uma maneira de me fazer santa novamente. De me fazer, Senhor, separada, de me justificar, de me tornar justa. E o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, é que a cada um de nós, o Senhor aumente, o Senhor nos dê um entendimento profundo do que foi isso, Pai. O Senhor nos dê um entendimento, Senhor, que impacte, que nos confronte, Deus. Que de repente, Senhor, nos confronte sobre como temos vivido a nossa vida cristã. Se temos de fato valorizado isso, se temos, Senhor, honrado isso, se temos nos arrependido, como o Cristiano falou verdadeiramente, se temos, Senhor Jesus, colocado o nosso coração diante de Ti de verdade, ou se temos, Pai, relativizado o Teu sacrifício, se temos diminuído aquilo que o Senhor fez, nos perdoa em nome de Jesus, Deus. Nos incomoda, Pai, nos confronta, Senhor Jesus, como igreja, como nação, Deus, porque nós não podemos deixar, Senhor Jesus, de entender aquilo que o Senhor fez, o alcance, o tamanho daquilo que o Senhor fez, Pai. Porque nós seríamos condenados, Deus, e seria justo. Era justa a minha condenação, porque eu sou injusta. E o Senhor não permitiu, o Senhor nos deu uma maneira, o Senhor envia Jesus como sacrifício para que a tua ira recaísse sobre ele, a tua justiça recaísse sobre ele, não sobre mim. Isso é graça e nós te agradecemos por isso. Mas nos perdoa se temos vivido uma vida, Senhor Jesus, que não tem entendido o teu sacrifício. Que o teu Espírito Santo possa revelar mais a nós, ao nosso coração. Que o Senhor nos dê entendimento, Pai. E que a nossa vida aponte para Ti verdadeiramente. Nós te agradecemos porque a justificação é pela fé, porque se fosse depender de mim, eu jamais seria justificada. Mas que nós possamos ter uma vida que Te agrade, que seja aprovada por Ti, Pai. Nós nos arrependemos em nome de Jesus dos nossos pecados. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, que o Teu Espírito Santo nos conduza, porque nós não somos mais escravos do pecado, Pai. Glória a Deus por isso. Abençoa, Senhor, os meus irmãos, abençoa a nossa igreja, Pai. Que em nome de Jesus as nossas raízes estejam em Ti, que
Que o Senhor abençoe o domingo de cada família aqui representada e que nós possamos nos reunir aqui à noite para celebrar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, amigos. Semana que vem continuamos